Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Então, hoje é o primeiro dia da Semana do Planejamento Territorial. Eu sou a professora Guadalupe Almeida, sou coordenadora do Bacharelado em Planejamento Territorial. E, para nós, é uma imensa alegria retomar a Semana do BPT, depois presencial, né, depois de anos de pandemia aí, que nos afastaram desses eventos. Então, retomando a semana, a 5ª semana do Planejamento Territorial. Eu espero que vocês aproveitem a discussão que vai haver, que eu já vou passar a palavra para o Luiz, a discussão que haverá hoje e nos próximos dias também. Fiquem atentos na programação. Então, bom evento para todos e todas e que seja muito bom para todos nós e muito proveitoso e bastante aprendizado. Boa noite a todos e todas, né? Primeiro eu queria agradecer, né, a todo mundo que participou na construção desse evento, né? Foi muito importante, né, a participação de todos os alunos, inclusive da coordenação, dos professores. Um grandíssimo obrigado, né? Sem todo mundo não ia ser possível, né? Essa mesa aqui é a mesa de abertura da Semana do Planejamento Territorial, né? Reconstruindo territórios, o papel do planejamento territorial na nova conjuntura, né? E a ideia da semana é compreender, discutir e dialogar os projetos políticos dessa atual conjuntura, né, da perspectiva do planejamento territorial, né? Então, todos os eventos que a gente vai ter, mesas de debate, vão rodear o tema, vão, né, circular o tema, fazendo esse debate, né, trazendo a nossa perspectiva desse curso, né? Então, por favor, confiram o cronograma, né? Abre hoje, vai ter amanhã e até depois de amanhã, né? Às 7 horas, né, todos os dias vão ter mesas de debate aqui com convidados externos. Então, por favor, confiram o cronograma. Então, a gente vai abrir o debate, a semana com essa mesa, né, que vai debater diretamente, né, o assunto. Que a mesa, o tema é o planejamento territorial no período recente e a desarticulação do período da política de Estado. Então, vou falar um resuminho assim de qual que é o debate, né? Nos últimos 6 anos, o governo federal adotou uma agenda que, por vias institucionais, regulação e escolhas de gestão da economia, desarticulou um conjunto de políticas e parâmetros que baixaram, por mais de 2 décadas, a dinâmica socioterritorial no país. Nesse contexto, a democracia e o poder do Estado de direcionar o planejamento foram severamente afetados, sobrepondo crise social, política, econômica e sanitária. Portanto, a partir do debate entre convidados, essa mesa pretende traçar um panorama da política institucional brasileira no período recente. O recorte temporal tem como objetivo propor uma reflexão sobre o planejamento enquanto campo de conhecimento e atuação do Estado, considerando o desmonte e esvaziamento de políticas públicas promovidas ao longo do governo Bolsonaro e as perspectivas para a nova correlação de forças políticas que se estruturou a partir da última eleição presidencial. A mediação dessa mesa vai ser feita por mim, né? Meu nome é Luiz Craco. Essa mesa vai funcionar, em vez de cada um, vai ter uma dinâmica um pouquinho diferente, né? Em vez de cada um ter sua apresentação, né, e apresentar slides, eu vou fazer a mediação, vai fazer uma pergunta geral, cada participante vai ter 10 minutos para responder, né, dentro do seu tempo, e depois a gente abre, né, para a plateia. Então, eu vou apresentar os convidados, né? Aqui na minha esquerda a gente tem, né, primeiro, a Ana Mielck. Ela é jornalista e professora, mestre em Ciências da Comunicação na ECA USP. Hoje ela é suplente de vereadora em São Paulo pelo PSOL. E ela é coordenadora executiva do Intervozes, organização que luta pelo direito à comunicação no Brasil, né? Aí aqui, na minha direita, né, a gente tem a Clara Marinho, mestre em desenvolvimento econômico na área de economia social e do trabalho pela Unicamp, especialista em planejamento e orçamento. É doutora em administração pública e governo na FGV, analista e planejamento orçamentário na Secretaria de Orçamento Federal desde 2017. Foi analista técnica de políticas sociais na Secretaria de Políticas de Programação de Igualdade Racial. Agora a gente tem aqui, né, na minha esquerda, a professora da casa, né, Beatriz Mioto, economista pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado e doutorado em desenvolvimento econômico na área de economia regional e urbana, na Unicamp, professora da UFBC, pesquisadora, membro da equipe
de coordenação do Laboratório de Estudos e Projetos Urbanos Regionais, LEPUR. E aqui na minha direita a gente tem o Nelson Tchê, da Cruz Souza, fundador, coordenador e militante do Movimento de Moradia do Centro de São Paulo, MMRC. É uma das lideranças da Ocupação Mauá, localizada no bairro da Luz, em São Paulo. Então, eu vou começar. E a primeira pergunta que eu vou fazer é, a partir da perspectiva de cada um, como vocês avaliam as transformações do Estado e das políticas territoriais, Se partirmos do pressuposto que foi colocado em prática um projeto de destruição das instituições de planejamento, A. Quais os pontos cruciais desse processo para você? B. Como você avalia o legado desses anos da conjuntura atual? Então, a gente vai fazer, né, da esquerda para a direita. Eu vou começar aqui, passando a palavra para Ana Mielke. Boa noite a todos e todas. Queria agradecer, primeiramente, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje conversando com vocês, dialogando um pouquinho sobre esse tema. Cumprimentar a mesa, meus colegas aqui presentes, o Luiz, que vai fazer a mediação. Esse é um tema, para mim, né, bastante difícil. Primeiro, porque eu não sou da área de planejamento urbano, eu sou da área da comunicação. Mas eu entendo que o convite, né, ele se deu em função, né, de, nesses últimos anos, eu ter acompanhado bastante, né, a política nacional, municipal e estadual e feito críticas, né, a essa política que foi instituída no nosso país nesses últimos 4, 5 anos. Na verdade, um pouco mais, né, se a gente falar aí de desmonte de políticas públicas, a gente pode falar de 2016 em diante, né, a partir do momento da destituição da ex-presidenta Dilma Rousseff. E eu tenho acompanhado e feito críticas, sobretudo, ao desmonte, né, das políticas públicas, mas não apenas isso, né, a própria correlação de forças que se estabeleceu no campo, na esfera pública, na disputa do que são políticas públicas hoje no Brasil e nas cidades. Então, foi até interessante eu ficar na primeira posição, porque eu acho que vou trazer aqui uma contribuição mais geral, né, desse ponto de vista, uma análise mais da conjuntura, né, e depois tenho certeza que as colegas e o Nelson vão trazer aí a perspectiva mais focada mesmo na questão do planejamento territorial. Pensar aí, né, no que foram esses 5, 6 anos, né, de políticas no Brasil, a gente pensa... São muitas questões, são muitas variáveis, né, eu diria assim, para a gente pensar o que foram esses últimos 6 anos. Mas eu escolhi, assim, até para uma organização, né, da fala, enfim, dessa apresentação, trazer, acho que, 3 pontos que eu considero que são fundamentais aí para se debater políticas públicas de um modo geral, tanto em âmbito territorial quanto em âmbito federal, nacional. O primeiro deles é justamente o desmonte do modelo de participação. Então, a gente vem no Brasil, né, desde a Constituição de 88, tentando, a duras penas, constituir um processo de participação social, né, não só na implementação das políticas públicas, mas também na fiscalização dessa implementação. Então, a Constituição Federal ela trouxe para nós diversos instrumentos, né, que possibilitariam essa participação social, entre elas os conselhos, né, que a gente tem tanto em âmbito municipal quanto estadual e também em âmbito federal. Então, conselho de saúde, conselhos de políticas das mulheres, conselhos de políticas para a negritude, conselho de políticas habitacionais, uma série de conselhos que não funcionavam, digamos assim, da melhor maneira possível, mas que também eram muito recentes, se a gente olhar a história da nossa democracia e perceber que esta implementação se dá a partir da Constituição de 88. Então, a gente vinha num processo, né, digamos, acumulativo, na tentativa de garantir processos mais participativos, né, uma participação mais ativa dos cidadãos e das cidadãs no que se refere às políticas públicas.
E o que a gente viu nesse último período, né, primeiro no governo Michel Temer e, na sequência, com o decreto do governo Bolsonaro em abril de 2019, logo no início, né, do governo Jair Bolsonaro, foi o desmonte, né, desses mecanismos de participação e de controle social. Então, você tem o desmonte aí de mais de 150 colegiados, conselhos, que, de alguma forma, né, acompanhavam, produziam, formulavam e fiscalizavam as políticas públicas que eram implementadas em âmbito federal. E isso é um prejuízo enorme, é um retrocesso enorme, porque, como eu disse, embora a gente não estivesse no melhor momento, ou melhor, a gente não tivesse conquistado ainda um momento de ampla participação cidadã, a gente vinha construindo aos poucos esses caminhos, né? E isso, né, o desmonte feito pelo governo Bolsonaro fez com que a gente retrocedesse aí 30 anos, digamos assim, do ponto de vista dessa participação e desse controle social. O segundo ponto é o quanto que este governo, na verdade, a escalada golpista, né, que antecede ali o golpe de 2016, em 2015, já em 2014, visível, inclusive, no segundo turno das eleições daquele ano, né, quando concorreram à presidência Aécio Neves, do PSDB, e Dilma Rousseff, do PT, como que a disputa de projeto do que é Estado e do que são políticas públicas foi agudizada no Brasil nestes últimos anos. E isso se agudizou, inclusive, nas cidades, né? Então, se antes era difícil até você ver parte, né, de um campo liberal defendendo explicitamente a retirada de direitos sociais em prol do ganho de lucro por parte das empresas nos municípios. E aí eu posso falar de transporte público, eu posso falar de habitação, né? Se antes havia um certo constrangimento, digamos assim, do campo ultraliberal em fazer essa defesa, né, de retirar direitos e impor uma lógica absolutamente mercadológica de lucro e ganhos empresariais, isso se perdeu. Né? Então, o que a gente viu nos últimos anos foi essa agudização. De repente, você vai para uma audiência pública para discutir o plano diretor estratégico, né? E você se depara com um vereador que não tem vergonha de falar que pediu dinheiro, né, para as empresas imobiliárias da região, né, em troca da aprovação do plano diretor. Vocês devem ter acompanhado esse buchicho aí em relação à cidade de São Paulo. E essa agudização, né, da disputa pelo território, ela também promoveu violência, né? Ela promoveu a agudização da violência na disputa por terra, tanto na disputa por terra no ambiente urbano, né, porque as grandes incorporadoras, as grandes operadoras, né, do mercado imobiliário, elas têm ido para cima das populações, né, que ocupam espaços, né, que são caros, digamos assim, dentro da divisão da terra na cidade, elas vão para cima com muita violência, mas isso também se refletiu no campo, quando a gente olha para os conflitos em relação às terras, né, dentro do campo ou dentro da floresta. Então, quando a gente fala hoje de conflitos no Brasil, a maior parte dos conflitos está relacionada à disputa por terra e território, seja ele na floresta, né, seja ele próximo a onde são construídas as barragens, seja ele no centro da cidade de São Paulo, onde, vez ou outra, acontece aí um incêndio criminoso para retirar moradores de ocupações. Então, acho que esse é o segundo ponto que eu queria trazer desse último período. E o terceiro ponto, que eu acho que é fundamental e estrutural para esse nosso debate, é o desmonte do sistema federativo. A gente construiu no Brasil um sistema federativo que capilariza as políticas, os programas políticos, as políticas públicas em rede. Né? Então, a gente tem um Estado, uma federação, a gente tem os ministérios e a gente tem uma série de programas que são capilarizados em rede. E isso foi absolutamente desmontado. Né? Se você olha, por exemplo, pela a extinção do Ministério da Cidade, né, em meio a um processo, né, em que muitas cidades, capitais, inclusive, estavam discutindo revisão do plano diretor estratégico,
deixar órfão, digamos assim, as políticas nas pontas. E isso para falar apenas do Ministério das Cidades, porque a gente também teve desmonte do Ministério das Comunicações, a gente também teve desmonte, extinção do Ministério da Cultura. E como que isso reverbera nas políticas na ponta? Não é por acaso que, em 2020, por exemplo, no auge da pandemia, a cidade de São Paulo teve um boom exacerbado de violência contra mulheres, violência doméstica. Se vocês pegarem o levantamento, né, do que são as políticas públicas em rede, que chegam na ponta pelo município, mas que fazem parte de um plano nacional de enfrentamento à violência, elas simplesmente não existiram mais. Né? E isso vale para a RAPS, para a Rede de Atenção Psicossocial, né? Isso vale para as políticas de proteção aos direitos da criança e do adolescente. Né? Então, todo o sistema federativo que nós construímos ao longo dos últimos 30 anos e que conseguia capilarizar o programa da política federal nos estados e municípios para chegar no usuário, para chegar no cidadão e na cidadã na ponta, foi desmontado nesses últimos 4, 5 anos. E não é por acaso, então, que é nas cidades, né, e aí é onde entra o território, é nas cidades onde a gente vê, né, os problemas. A gente vê 50 mil pessoas morando nas ruas, você vê políticas de habitação que não dão conta, né, para o déficit habitacional, porque houve um desmonte em cadeia, né, desses sistemas todos aí. Então, para finalizar, é isso. Né, depois a gente traz outras complementações. Você quer falar? Não, passo a palavra para ela. Então, gente, boa noite a todas e todos. Eu estou muito honrada de estar nessa mesa, de ter sido convidada pelos alunos e alunas que estão organizando esse evento, que já é muito bom ver esse auditório cheio, né? Que está esse painel bonito, essas coisas todas organizadas. É mérito deles, né? Tá fazendo uma coisa bonita dessas. E eu entendo que eu fui convidada para falar aqui, para fazer a economista, né? Como dizem os jovens. Então, eu peguei essa missão para mim, né? Não é sempre que eu uso essa roupa, mas, numa mesa como essa, eu entendi que eu deveria trazer as contribuições nesse sentido. Também é uma satisfação dividir a mesa com esses colegas, né? A Clara foi minha colega há um tempo atrás na Unicamp, é muito bom revê-la também. Então, é uma noite, para mim, de bastante alegria e satisfação. Eu pensei na primeira pergunta, né, em fazer um recorte que extrapola um pouco o período que foi colocado, né, inclusive que eu debati com o Craco. Então, eu mesma vou subverter aquilo que a gente tinha discutido um pouco na ajuda de organização dessa mesa, mas porque eu acho que é importante. Eu vou partir de um pressuposto, né, que o Brasil está, pelo menos desde o final dos anos 80, aí caminhando a partir de dois elementos que eu entendo aqui, que eu sintetizo aqui como cruciais, que seria a estruturação de um arcabouço muito importante com a Constituição Federal de 88, né, que traz com a redemocratização a possibilidade de estruturar as políticas públicas, territoriais, em uma outra chave, né, por um lado, e, por outro, as mudanças sistêmicas do capitalismo que colocaram para a gente a bucha, digamos assim, num linguajar mais tranquilo, da consolidação do neoliberalismo no nosso país. Então, eu acho que é importante dizer que a gente está há muito tempo, há pelo menos 30 anos, enfrentando essas contradições, que vêm da tentativa da construção de um Estado com os preceitos da Constituição de 88, mas, ao mesmo tempo, ali a gente patinando do ponto de vista, que é o que eu quero trazer mais especificamente, que é, então, da nossa gestão econômica, macroeconômica, e depois eu vou chegar, provavelmente, na questão seguinte, mais no aspecto territorial. E eu acho que tem dois elementos centrais nisso, né? O primeiro, que é da própria gestão macroeconômica, né? Que é condicionar por esse arcabouço neoliberal as nossas possibilidades de crescimento
de forma bastante restritiva, né? Aí eu relembro muito o Wilson Cano falando que a gente está há 30 anos crescendo de forma errática e absolutamente insuficiente para fazer frente a um projeto nacional, né? Que necessário para pensar a estruturação de políticas públicas num país tão desigual quanto o nosso, né? E o outro aspecto que eu queria também trazer, que eu acho que se sintetiza muito nesse período de 2016 para frente, aí sim o que foi proposto na mesa, que é da relação entre a economia e a democracia, né? Por quê? Porque eu entendo que o neoliberalismo ele também se coloca, né, a partir de um regime de acumulação como algo que vai erodindo as bases da nossa democracia. E esse período mais recente é um momento que eu entendo que é mais agudo nesse aspecto. Então, sobre o primeiro prisma, né, dessa gestão macroeconômica, é importante dizer que eu acho que o que caracteriza 2016 para frente, talvez até o 2015 para frente, é que, somado ao que já era uma restrição a partir da consolidação das políticas neoliberais, a gente ainda tem um outro elemento que vem muito forte e que desestrutura, do meu ponto de vista, as possibilidades de crescimento e de utilização de um maior excedente para fazer políticas públicas em geral e territoriais especificamente, que é a questão da austeridade. Então, para mim, em 2016 para frente, a gente soma com muito vigor, não é que isso acontece só a partir daí, mas a gente soma com muito vigor, né, nas políticas de Estado a ideia de que cortar o orçamento seria necessário para promover o crescimento e que, portanto, né, não só o que eu imagino que os colegas vão trazer em termos de desestruturação da ponta, né, da execução das políticas e etc., mas entender que, somado àquelas ideias constituintes do neoliberalismo, do Estado mínimo, das políticas facilitadoras do mercado, a gente ainda tem um elemento que é falar, o Estado, por princípio, ele não pode gastar, né, ele não pode utilizar o seu orçamento para fazer políticas públicas mais robustas, porque isso abala a confiança dos mercados e, com isso, a gente não cresce. Isso já é um tema bastante trabalhado na literatura, já é tratado como uma falácia, né, a ideia da austeridade, mas eu acho que, a partir de 2016, e principalmente o governo Bolsonaro, ele traz isso e leva até o limite, né? Quando o Paulo Guedes fala a gente não vai furar, a gente não só faz uma regra de gastos fiscais que impõe um controle draconiano daquilo que a gente pode gastar, ele ainda fala, a gente não vai furar o teto, a gente vai quebrar o piso. E, para mim, quebrar o piso é a própria síntese daquilo que é erodir o que a gente estava tentando construir com a Constituição de 88. Quebrar o piso não é qualquer piso, é o piso da educação, é o piso da saúde, é a possibilidade de fazer política de infraestrutura e todas as outras que eu acho que a gente vai debater aqui. Então, eu acho que esse elemento, né, de uma austeridade extrema, né, que alguns autores vão chamar de uma inflexão ultraliberal, ou de uma visão que leva às últimas consequências, né, aquelas ideias que a gente já não conseguia, mesmo nos governos progressistas, equacionar com o neoliberalismo, esse governo faz. Então, ele tenta romper com esse pacto constitucional que assegura ou agrava a questão premente nossa, que é a questão distributiva, a questão da garantia de direitos, né? Então, eu acho que é um dos pontos cruciais. O segundo, que é essa relação entre neoliberalismo e democracia, eu acho ela fundamental também para a gente pensar as questões econômicas, né? Primeiro, eu estou lembrando aqui, né, de um livro do Harvey que chama Neoliberalismo, Histórias e Implicações, quando ele coloca que o neoliberalismo ele tem que lidar com um regime de maioria que não é adequado a ele, né, no sentido de que esse regime da maioria ameaça, né, a gestão da economia e de instituições chaves. E ele dá um exemplo no livro que tem um respaldo concreto ali no governo Bolsonaro também, que ele vai falar assim, um exemplo disso, né, é como
esse sistema tende a afastar instituições chaves do Estado da política de Estado. E ele vai falar, um exemplo disso é a independência do Banco Central. Né? E foi nesse momento também, por exemplo, e isso é um dos exemplos, né, que a gente tem uma política de tornar o Banco Central independente, que hoje a gente está aí tentando, a duras penas, gerir essa política macroeconômica, diminuir os juros, todo o embate que tem aí entre o Campos Neto, enfim, que a gente não consegue entrar aí. Então, eu acho que tem esse elemento. E tirar essas instituições, né, desse jogo, né, da submissão às políticas de Estado, é também tirar essas instituições e a gestão da política econômica do jogo democrático. Então, quando se fala que a tecnocracia que vai decidir o que é a melhor política monetária para esse país, você está falando, essa política monetária não está submetida ao jogo democrático. Quem ganha não é quem vai articular essa política de alguma maneira, né? Claro que a gente tem formas de pressionar e etc. E mais que isso, né? Nesse livro também o Harvey vai dizer e vai pontuar com muita precisão que o autoritarismo das práticas de mercados e das liberdades individuais levadas às últimas consequências também vai erodindo a capacidade de organização coletiva, que é um outro elemento central da democracia e que permite, também do ponto de vista econômico, a gente avançar no que seria um projeto nacional mais progressista. Depois a gente pode discutir do que se trata isso, né? Então, ele vai dizer que é característica também do neoliberalismo, e ele fala isso no início dos anos 2000. Ele vai falar que é característica desse neoliberalismo também se associar ao neoconservadorismo. Né? E eu acho que também 2016 para frente vai ser uma síntese disso, né? Como a gente articula austeridade, neoliberalismo, austeridade e conservadorismo, né? E com isso a gente faz, enfim, políticas econômicas bastante desfavoráveis, digamos, ao que eu, pelo menos, entendo como um projeto de país razoável. Então, ele vai dizer, né, o Harvey, eu vou só usar essa citação muito rapidamente, para defender dos seus maiores temores, os neoliberais têm de impor fortes limites à governança democrática, apoiando-se, em vez disso, em instituições não democráticas e que não prestam contas a ninguém para tomar as decisões essenciais. Isso cria um paradoxo de intensas intervenções estatais e do governo em mãos das elites e de especialistas num mundo em que se supõe que o Estado não é intervencionista. Então, eu queria terminar dizendo que, sim, a gente tem uma desestruturação do que a gente entende que são essas políticas públicas, né? Mas ele fala que nessa contradição mora uma atuação específica do Estado, né? Um olhar específico que também vai estar submetido aos interesses, enfim. Então, esse Estado continua sendo forte. E eu acho que, só para terminar, vou usar 30 segundos a mais, do legado disso para a gente hoje, né? Depois eu chego nas questões territoriais, eu acho que a gente está em um momento que a gente conseguiu estancar a sangria, então o campo democrático ganhou uma eleição, mas essa força, né, esse conservadorismo está colocado ainda, né? Então é como se a gente agora tivesse mais dificuldade no caminho que se coloca para a gente, tanto da gestão macroeconômica quanto da gestão de políticas públicas, porque a gente tem aí um crescimento de uma pauta muito conservadora, né? Então, eu acho que a gente vai mexer na política social, não vai ser fácil. A gente vai ter... As igrejas participaram muito da execução da política social, por exemplo, no governo Bolsonaro. Transformar isso não é trivial, né? Eu acho que as forças políticas estão colocadas ali, né? E elas vieram. Esse conservadorismo ele assentou o pé e veio para ficar. Então, eu acho que o legado, nesse sentido, para a gente a gente está agora construindo uma política de menos austeridade, mas ainda assim muito preocupada com as questões
austeras de gasto e etc. E, por outro lado, a dificuldade da gente executar políticas territoriais e políticas públicas frente a essa nova organização do conservadorismo, que eu acho que é algo também relevante. Desculpa. Obrigado, Bia. Passo a palavra para o Nelson. Companheiros e companheiras, boa noite. Saudar aqui a mesa, falar aqui depois dessas duas brilhantes mulheres, né? Isso nos enche de orgulho, viu? Na mesa ter 3 mulheres e 2 homens, porque na maioria a gente vê mais homem do que mulher, viu? Aqui, então, a universidade está de parabéns, com 3 guerreiras aqui. Então, companheiros e companheiras, eu tenho um problema comigo, que é de ser crítico. E não vou nem gastar os 10 minutos que eu tenho, que é para poder dar tempo para a plateia se manifestar. Eu gosto de ser crítico, eu gosto. E quando eu sou crítico, é porque eu quero acertar o que está errado, como foi falado aqui pelas 2 companheiras. Nós, quando sentamos aqui para discutir o território, deveria ter começado esse debate de manhã, para terminar agora à noite. Vocês não acham? Porque não é fácil sentar aqui para discutir território com 10 minutos, que dentro do regulamento de vocês, dentro do combinado, vamos respeitar isso, mas eu gostaria que fosse o dia todo, para a gente sair daqui ao menos com uma cara de um meio projeto construído por nós. Porque esse projeto que nós estamos aí não é projeto para nós. É projeto para quem? Para a burguesia. Quem é que se julga a burguesia aqui? Mas, Nelson, por que você fala assim? Eu falo assim porque eu procuro saber de vocês qual é a política de Estado que tem para o povo e principalmente o mais pobre. Qual é a política? Me fala uma. Dentro do território, não estou falando fora do território, estou falando dentro do território. Qual é o projeto que tem? Projeto neoliberal, construído na época da ditadura, 1960, e lá vai cacetada? É isso que nós queremos? Não é isso que nós queremos. Queremos outra coisa. O que é essa outra coisa que nós queremos? Projeto que a gente se identifique. Projeto que nós olhe e diga assim, aí tem minha participação. Como bem foi falado aqui pelas companheiras, a participação. Eu participei de 2 conselhos na cidade de São Paulo, que eu saí foi injuriado de eu ter fazido parte dos conselhos. Um foi o conselho de participação, na época da Marta Suplicy, e o outro conselho foi o conselho de habitação. Eu fui conselheiro de habitação, eu sei o que eu sei o que eu sofri, eu sei o que eu passei, e sei o que estou passando agora, representando esta bandeira de ocupar território com o pobre morando, ocupar território com o MST plantando na terra para abastecer a cidade. Eu sei, não é fácil, e nem vai ser fácil, companheiros e companheiras. Mas resta a nós não abaixar a guarda. Eu vou sair daqui satisfeito e super feliz, sabe por quê? Olha a cara de cada um de vocês que estão aqui. Olha a cara de vocês. Tudo jovem, tudo com um potencial que tem para dar uma alavancada nesse projeto e derrubar ele de vez. Porque isso está no poder de vocês, jovens. Não está no meu poder mais, porque eu estou com 62 anos. Eu não sei, eu quero alcançar, mas eu não sei se eu vou ter esse poder. Companheiros e companheira, a gente vivemos um massacre dentro dos nossos territórios, é constante. Ou não vivemos? Aí eu vou lembrar aqui a vocês, quando eu me lembro até eu fico feliz, em 2013, vocês aqui,
e vocês devem se lembrar, 2013, a revolução que o movimento social fez pela tarifa zero e pelo aquele aumento de 20 centavos que o movimento do Passe Livre foi para a rua com a sua juventude, que muitos de vocês devem ter participado. Eu conversei com um jovem que disse assim, senhor Nelson, eu queria ter participado, mas não fui não, que meus pais não deixaram. Eu digo, puta que pariu. Pode falar, desculpa, saiu sem querer. Eu digo, tinha que participar. Se os pais não iam participar, deixasse os filhos ir participar. Porque a conquista é para vocês também. Não é para uma pessoa. E depois daquilo de 2013 para cá, a gente não vimos mais aquele levante, né? Não vimos. Eu não tenho visto. Não tenho visto. Então, gente, quando eu vejo pobre sendo despejado do lugar que ele mora para ir para dentro da periferia onde o jegue passou e perdeu a bota, eu não posso me conformar com isso. E aí você vê onde o pobre morava, vai se levantar um arranha-céu. Para quem morar? A burguesia. Não que eu tenha nada contra a burguesia, não, viu, gente? Ele é burguês, deixa ele com a burguesia dele e deixa eu com minha pobreza, tá bom? Mas, gente, que isso? Que divisão é essa? Que divisão de ser humano é essa? Eu sei que aqui vai vir um companheiro falar aqui, que é o companheiro Benedito, e ele vai trazer pontos aqui significativos referente ao momento que estamos vivendo. As companheiras falou aqui recente, e lá atrás, os desmontes das políticas públicas para não chegar aos mais carentes, aos mais necessitados. É um desmonte. E esse desmonte é todo dia. Aí as companheiras falaram aqui o nome do indivíduo, que eu não gostaria de pronunciar o nome dele aqui, porque aquilo é um azar de fim de mês. Aquilo é um azar de fim de mês. E, por ser um azar de fim de mês, governou o país por 4 anos e queria governar mais ainda. Ainda bem que uma estrela a clareou e vai embora. Mas ganhamos a campanha, mas não ganhamos a política. Ganhamos a campanha. E não é satisfatório para nós só ganhar a campanha. Nós queremos o Estado de direito democrático. Nós queremos o Estado de direito democrático, que é ser construído política com a participação popular. Não para fazer número, mas para deixar tua marca lá. É isso que nós queremos. Sabemos que o companheiro que está governando, está tentando governar, não é flor que se cheira o que ele está passando. E eu estou com ódio, que esse ódio está subindo a minha cabeça, de nós ainda viver comendo na mão de certos indivíduos lá que diz que representa o povo e está lá representando o povo. E nós está comendo na mão dele. E o presidente vai acabar sendo um presidente fantoche na mão daquelas marionetes, que é aqueles povos do Centrão. Então, companheiro, eu vou encerrar aqui, antes que o menino já me dê aqui um bis, senão eu vou comer o troço do bis. Então, gente, eu vou encerrar. Se eu tiver oportunidade de voltar, eu volto aqui ainda. E vou dizer para vocês de que forma que nós vamos sair desse patamar que nós está. A forma que vamos sair, de que forma? Eu falo depois. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, Nelson. Vou passar a palavra aqui para Clara. Oi, gente. Boa noite. Primeiro, eu só queria fazer uma correção, que eu ainda sou doutoranda, tá? Não tenho uma tese para apresentar para vocês. Mas eu estou estudando orçamento público e a sua relação com a questão racial. Bem, eu fiquei com essa tarefa de ser a última, né? Então, é um pouco difícil, porque eu vou reverberar um pouco das coisas que já foram ditas, mas acho que sob uma lente diferente, tá? Vamos lá.
dialogando um pouco com todos vocês, eu vou trazer um olhar mesmo de políticas públicas. Essa é a praia onde eu me sinto mais à vontade, né? Eu sou uma profissional do setor público há aproximadamente 10 anos, né? Acompanhei todas essas tensões lá na Esplanada. Então, é um pouco disso que eu vou conversar aqui. Então, uma das perguntas que vocês lançam, né, é quais os pontos cruciais desse processo para você. Imitando um pouco as pessoas que me antecederam, eu vou citar 3 pontos. O primeiro é a desarticulação dos ministérios, né, os grandes pensadores, articuladores, coordenadores de políticas públicas e o ataque direto ao serviço público. Então, nós tivemos uma grande leva de contraministros, né, de antiministros para pautas muito importantes das políticas públicas. Se a gente pensar especificamente naquilo que se reverbera de forma mais direta no território, a gente pode falar do fim do Ministério da Integração Nacional, o fim do Ministério das Cidades, como a Ana citou, e o fim do Ministério de Planejamento, né? Se a gente pensa, o fim da Secretaria Nacional de Planejamento fez com que instrumentos ali criados na Constituição de 88 perdessem muito do seu vigor. Então, o Plano Plurianual é um deles. A Lei de Diretrizes Orçamentárias perdeu a capacidade de indicar metas e prioridades para a administração pública. E a Lei Orçamentária perdeu, né, os seus incentivos de entre aspas, prêmio para políticas públicas de bons resultados. E o ataque direto a servidores tem sido muito explorado, né, por uma ex-professora da casa, né, a professora Gabriela Lota, fez uma pesquisa, está desenvolvendo uma pesquisa junto aos servidores públicos, que eu acho muito interessante de observar, porque não só informa, né, a violência dos assédios que foi feito à burocracia, mas as resistências que aconteceram. E aí há destaques, né, como a área de meio ambiente, por exemplo, que tem lidado com essas tensões muito diretas, né, sobre a ocupação do espaço no Brasil. E eu diria também a Fundação Palmares, que é responsável pela titulação de terras quilombolas, que, assim, as terras que têm mais conflitos hoje são essas que estão em fronteiras agrícolas e minerais, né? Então, esse seria o meu primeiro ponto. O segundo ponto, dialogando um pouco com o que a professora Beatriz trouxe aqui, é sobre a questão macroeconômica. E a gente vê isso consubstanciado no novo regime fiscal, adotado em 2016, né, que paralisou, né, a expansão dos recursos para a saúde e educação e, de certa forma, decretou o fim das despesas discricionárias. Vocês estão aqui numa universidade federal, parte expressiva do orçamento de vocês é de despesas discricionárias, né? Aquela despesa, todo mundo entende que é fundamental para o funcionamento da universidade. Mas, do ponto de vista orçamentário, ela está classificada como uma despesa cuja decisão depende do gestor de ocasião. Então, vocês sofreram, nos últimos anos, com a redução de recursos brutal, que impediu, por exemplo, a expansão de políticas de assistência estudantil, justamente no momento em que a gente está fazendo a expansão das cotas das universidades. Então, a educação é um exemplo, mas há várias outras políticas que são financiadas com despesas discricionárias que sofreram bastante com tudo isso. Agora, a gente está no momento, né, de elaboração do novo arcabouço fiscal, que, inclusive, né, sofre, entre aspas, desses constrangimentos de não termos ganhado a política, né? Eu convido depois vocês a entrarem no perfil no Instagram, que chama Elas no Orçamento. Eu sou uma das mulheres que idealizou esse movimento, e lerem a regra de novo arcabouço fiscal proposto, para vocês verem as diferenças e as possibilidades do arcabouço fiscal em discussão no Congresso em relação a essa proposição. Para, enfim, como novos horizontes de política pública são possíveis, mas eles precisam ser conquistados politicamente. E isso é um fato, que a conquista política para um arcabouço fiscal mais favorável à concretização do projeto colocado na Constituição de 88, ele não está dado.
O terceiro aspecto que eu levanto aqui é sobre também a alocação do orçamento público, né? A gente vê cada vez mais tensões em cima do orçamento público. O orçamento secreto expressa uma grande investida do Poder Legislativo em cima da alocação dos recursos públicos, né? E eu vejo que, justamente, essa fração da despesa que poderia, em fim último, melhorar a vida das pessoas, ela está colocada em disputa. Por quê? Porque há uma distorção da alocação dos recursos ali colocada. Se, de um lado, ela responde por demandas de pequenas obras paroquiais que estão ali colocadas em municípios pequenos, sobretudo, de outro lado, ela perde a racionalidade, né, de uma alocação do orçamento que corresponda a um planejamento ali colocado na esfera federal de governo, que dialoga do ponto de vista federativo e tudo mais. Então, para ficar assim nos pontos cruciais, eu só retomando, né, a desarticulação dos ministérios das políticas públicas relacionadas, junto com o ataque a servidores públicos, né, um ajuste fiscal que compromete a execução do projeto colocado na Constituição de 88, e terceiro, uma disputa política que se reverbera no orçamento público, que tem a ver justamente com esse projeto da Constituição de 88. E como eu avalio o legado desses anos na conjuntura atual? Primeiro, a gente tem um desafio gigantesco de recomposição de políticas públicas, não é? Isso está colocado. Como a Ana bem traz, as cidades são a expressão do desmonte da desarticulação de políticas públicas. Eu sou uma moradora recente da cidade de São Paulo. Eu nunca vi... Eu tenho uma dificuldade de conceber como a cidade mais rica da América Latina tem uma população de rua tão gigantesca e problemas habitacionais tão escandalosos. Tenho muita dificuldade com isso. O segundo desafio, né, são as reformas macroeconômicas, dialogando com o que a professora Beatriz trouxe um pouco, porque não trata-se apenas do ajuste do novo arcabouço fiscal. A gente tem um conjunto de reformas macroeconômicas para acontecer. Então, a gente tem uma reforma tributária que vai dialogar muito com os subsídios, que é, digamos, o orçamento invisível, né? Nós temos também, pelo menos, uma grande reforma do orçamento público para que ele esteja para que ele se transforme num instrumento de resultados e que dialogue com o planejamento público. A gente tem uma dificuldade de... a Constituição de 88 criou os instrumentos de planejamento e orçamento público, mas não os regulamentou. A gente precisa de uma lei complementar que regulamente o assunto, né, na federação, e a gente não tem isso colocado até hoje. Foi muito mais fácil fazer emendas constitucionais de redução de gasto e que vão o tempo todo, né, sob essa tensão entre despesa discricionária e obrigatória, do que fazer uma lei complementar que aponte para o longo prazo, né, como as políticas públicas vão ter, né, sua materialidade garantida por esse arcabouço de planejamento e orçamento. E eu diria que o terceiro desafio como Nelson traz, que é a conquista da política. Assim, né? A gente tem uma grande dificuldade hoje de afirmar o Estado de Direito. Uma grandíssima dificuldade, né? De reafirmar o Pacto da Constituição de 88, de afirmar o sujeito de direito de política pública. Eu venho de uma trajetória da questão racial, né, na administração pública, e eu vejo o quanto o backlash foi gigantesco com as cotas nas universidades e as cotas no serviço público, e vejo o quanto a gente tem uma trajetória muito grande pela frente, colocada justamente a partir desse desmonte, né? São pelo menos 6 anos, né, de demissão de servidores, perseguição de servidores, desarticulação de ministérios e secretarias. Então, são legados, né, que são muito difíceis para a gente lidar. Eu agradeço e encerro aqui a minha fala por aqui.
Obrigado, Clara. Obrigado a todo mundo. Eita. Mas é bem pra constranger mesmo. Não, eu já falei no ouvido dele aqui. Obrigado a todo mundo pelas contribuições, assim. O debate está muito bom. Assim, eu ouço tudo e gosto muito que na fala de todo mundo tem uma questão assim um pouco com a violência, né? Tipo, esse desmonte da participação, né, que a Ana fala, né? A economia versus, né, contra a democracia, né? Essa dicotomia, né? Uma contradição. Né, o ataque aos servidores públicos, acho que essa violência tá muito implícita nesse processo todo, né, que levou ao que a gente está hoje, né? E eu queria fazer um comentário bem rapidinho assim sobre o que eu lembro assim do governo Bolsonaro, né? Que assim, acho muito interessante, né, da perspectiva do planejamento, que acho que muito interessante que no início da pandemia, né, que a gente não sabia muito bem quantas pessoas iam morrer, né, a gente não sabia muito bem como que ia se dar a doença, começou o discurso assim, né, não, a economia não pode parar, né, não, vamos continuem trabalhando, não sei o quê, com uma tranquilidade, né, vamos fazer a imunidade de rebanho, né, vamos deixar todo mundo se contaminar, aí morre quem tem que morrer, né, mas a economia não para, né, e as coisas continuam, né, e é uma tranquilidade, né, eles foram planejando isso, né, com uma tranquilidade, né, de que eles sabiam que não eram eles que iam ser os afetados, né, acho que tem muito isso, né, e aí a gente pensa, tipo, no começo, né, a gente não sabia quantas pessoas iam morrer e tudo mais, e morreu gente pra caramba, né, mortes planejadas, mortes que estavam no cálculo, né, e mortes, né, da onde? Eram entre eles que morreram, né, e aí eu queria lembrar, né, um pouco da fala do Nelson, né, que ele trouxe, né, a gente tem, né, um massacre, né, dentro dos nossos territórios, né, o Nelson que é de uma ocupação, né, lá da Luz, né, então, assim, a gente sentiu essas mortes, né, mortes que foram calculadas para que eles mantivessem o projeto deles, né? E assim, nos nossos territórios, acho que tem muito essa questão, né, que trouxe, né, do governo Bolsonaro, e acho que todo mundo contribuiu um pouco com isso aqui, que é a violência, né? E aí o Nelson também fala, né, que a gente ganhou a campanha, né, mas ainda a gente não ganhou a política. Então a gente ainda tem um negócio, né, nosso projeto está em disputa, né? Como é que a gente vai, né, tirar isso, né? O que a gente tem que fazer, o que a gente tem que mudar? E é para aí que vai a nossa segunda pergunta, né? E eu vou ler aqui. Hoje estamos em Hoje estamos em um contexto diferente em relação às forças políticas que condicionam o debate sobre o planejamento, seja porque temos um governo federal diferente, seja porque o projeto anterior se materializa em outras escalas que não a federal. Assim, o que você considera como pontos essenciais e os principais desafios para o desenvolvimento democrático do país? Como a perspectiva territorial se associa a esses elementos, né? Então, acho que cabe agora a gente discutir quais são os próximos passos, né? O que a gente tem que disputar agora, né? Enfim, a pergunta é essa, né? De novo, cada participante vai ter 10 minutos e eu vou passar de novo para a Ana. Vamos lá. Esse microfone é estranho. Eu pensei novamente, né? A gente tenta fazer as falas organizar em pontos, porque senão a gente vira, né? Vai falar de tudo. Então, novamente, eu organizei aqui em 3 pontos. Não que sejam apenas eles, né? Acho que são os 3 pontos que eu consegui enxergar, né, enquanto pensava sobre essa pergunta. E o primeiro deles, eu acho que é justamente a retomada, né, dos espaços de participação e controle social que foram desmontados aí nesses últimos anos. E aí essa retomada, ela tem que ser uma retomada que se dê em outras bases, né, porque nós não estamos mais em 2016. Eu não sei se foi qual das duas falou, né, de como os conservadores ocuparam também o espaço da definição, da formulação das políticas públicas. Tem um levantamento, inclusive, de uma organização que lida, né, com perfis religiosos,
que fala da quantidade de startups, né, de caráter conservador ligado às religiões que foram criadas nos últimos anos no Brasil e como elas descobriram, né, a possibilidade de atuar nas políticas públicas por meio da participação nos conselhos. Né? E houve um processo de retirada, né, dos campos progressistas desses conselhos de participação, principalmente na esfera federal, né, por não quererem legitimar o governo federal ou por acreditarem que era uma luta em glória, né, com o governo sendo liderado pelo Bolsonaro. E hoje, retomar esses espaços não é retomar os espaços de 2016, é retomar um espaço que está absolutamente ocupado por essas organizações da sociedade civil e startups ligadas ao campo religioso conservador. Né? Então, elas atuam nos conselhos de saúde, né, para evitar políticas, né, relacionadas aos direitos das mulheres, entre eles, né, a legalização do aborto, mas não só. Né, tem outras diversas políticas que foram implementadas pela Damares, né, com o aval desses setores. Nos direitos humanos, então, uma demanda, né, crescente na defesa de direitos humanos, que é condenatória, né, e criminalizadora, por exemplo, de movimentos sociais, de populações periféricas, de populações das favelas. Então, acho que este é um elemento, né? Como que a gente faz para conseguir retomar esses espaços de participação, consolidá-los e avançar a partir deste lugar, que já não é o mesmo lugar de 2015 e 2016. É um lugar, hoje, muito mais fortalecido e consolidado por essas organizações de caráter mais conservador e ligadas às instituições religiosas. O segundo ponto eu acredito demais que a gente precisa avançar num debate sobre o que é democracia. Né? A gente avançou num debate sobre o que é democracia representativa no Brasil e a gente avançou, de certa forma, no debate sobre o que é a democracia participativa, principalmente quando a gente fala dos territórios, das cidades, dos estados. Mas, se vocês olharem para as políticas, para as leis que definem hoje, por exemplo, os orçamentos participativos das grandes cidades, vocês vão perceber que não se trata de uma política de participação direta, né? Trata-se de uma política de participação mista, porque, em última esfera, quem determina o que vai ser implementado e o que vai ser executado é o prefeito da cidade ou os vereadores, aprovando ou não o projeto de execução do prefeito, da prefeitura. E eu vi isso fiquei um ano, né, na liderança do pessoal na Câmara de São Paulo, ajudando na assessoria. E é impressionante assim, a quantidade de comunidades, né, de bairros da cidade que discutiram o orçamento participativo, elencaram suas prioridades e 10, 15, 16 anos depois, essas prioridades não foram executadas porque, no limite, né, quem vai decidir isso é o executivo, né? Quem vai decidir, tomar a decisão orçamentária é o executivo, com o aval dos vereadores na Câmara. Então, acho que a gente precisa avançar no debate sobre democracia. A gente já está pronto para fazer esse debate, para radicalizar um pouco mais a nossa democracia e garantir possibilidades de participação direta dos cidadãos, principalmente no âmbito das cidades, quando a gente está falando de territórios menores. É claro que o Brasil, do tamanho de um continente, a gente não consegue fazer isso, né, para o país inteiro, mas a gente consegue fazer isso para os municípios. Então, esse seria um segundo ponto que eu queria trazer aqui para vocês. E o terceiro, eu ainda tenho tempo, porque eu não marquei aqui. O terceiro ponto é o embate sobre os... Ótimo. É o embate sobre os projetos políticos, que apareceu aqui em todas as falas. Né? Seja no comentário do seu Nelson, quando ele fala, né, a gente ganhou a eleição, mas não ganhou a política, seja na fala, né, da Clara, quando ela disse que o orçamento está sendo disputado por outros setores, então, com muita força. Então, tem um debate aqui mas que ele não é só, ele é também da representação política nos espaços, então é sobre eleger pessoas que pensam como nós gostaríamos que fosse a cidade,
como nós gostaríamos que fosse o Estado e o Brasil, mas não é só sobre isso, é sobre uma disputa na esfera pública, do convencimento de uma parte substantiva da população que está realmente enganada sob o discurso ultraliberal, né? Então, quando você vai para as periferias, e eu venho da periferia e minha mãe mora na periferia, e tenta dialogar sobre políticas públicas, e as pessoas que recebem um salário mínimo e meio, acreditam que a privatização é a saída para a melhoria dos serviços e das políticas públicas ofertadas ali naquele território, significa que a gente perdeu. A gente perdeu o embate político com essa população. E aí, puxando a sardinha um pouco para o meu lado, que eu sou da comunicação, né, coordeno o Intervozes, que é uma organização que luta pelo direito à comunicação no Brasil, o quanto que a comunicação é um instrumento meio desta disputa, né? A esfera pública hoje ela é determinada pelas plataformas digitais, né? E o quanto que a gente precisa fazer o debate, né, desta esfera pública absolutamente monopolizada, hegemonizada pelo campo da ultradireita. Porque isso não acontece por acaso. É dinheiro que está rolando ali. É dinheiro que monetiza essas grandes plataformas, inclusive. Né? E é por isso que tem um debate hoje em curso, né, sobre regulação nas plataformas nacionalmente, que é um debate super importante, porque a gente precisa pensar em que ponto nós perdemos, né, não sei se em algum momento nós havíamos ganhado, mas eu acho que a gente fazia uma disputa melhor sobre o que é serviço público, sobre o que é política pública, sobre o que é interesse público. Hoje, eu tenho sentido que, mesmo, né, quando a gente está dialogando com periferias, com pessoas que são vulnerabilizadas por esse sistema capitalista, a gente ainda sente que as pessoas estão meio acreditadas, né, no self-made man, no empreendedorismo individual, né, na luta por si só e na ideia de que o mercado, né, e a mercadologização resolveria tudo, quando a gente sabe que não é bem assim. Então, acho que são essas três coisas: fomentar o debate sobre a radicalização democrática, consolidar e ampliar os mecanismos de participação e controle social e fazer um embate político na esfera pública. Não dá para ser só dentro dos escritórios e dos gabinetes dos parlamentos. A gente tem que fazer esse debate na esfera pública, conquistar de novo uma parte significativa da sociedade para o debate de políticas públicas, papel do Estado e por aí vai. Obrigada. Obrigado. Vou tentar descontar os 2 minutos que eu passei nessa fala, porque é sempre mais fácil sentar a lenha do que dar a solução. Então, eu vou usar um pouco mais falando mal, hein? Mas, para essa segunda questão, né, eu fiquei pensando, né, na verdade, que eu acho que a conjuntura é diferente, mas a gente segue com dilemas seculares, né? Então, a gente tem o tempo inteiro que enfrentar essa relação do que a gente não conseguiu consertar até aqui e o que piorou nos últimos tempos, né? E o que torna tudo mais difícil. Mas, né, eu estou aqui pensando na perspectiva do Ariano Suassuna, que a gente não pode ser nem otimista demais, porque o otimista demais ele é um tonto. O pessimista ele é amargurado, então a gente precisa ter aquela, digamos assim, ser um realista esperançoso, né? E eu vou falar nesses termos de pensar o que a gente pode pensar, de falar o que a gente pode pensar nesse sentido, né? Eu acho que, do ponto de vista, a gente tem aqui, e aí eu vou puxar muito a sardinha para o planejamento territorial, como professora da casa, eu me sinto na obrigação de fazer isso, porque a gente tem a oportunidade, a gente já tem massa crítica, né, que tem concebido formas, né, de enfrentar esses problemas da política pública a partir da perspectiva territorial. E eu vou falar especificamente de algo que eu acho muito importante para um país, por exemplo, que saiu de uma pandemia com uma parte significativa da sua população vivendo a partir da transferência de renda, né? Eu sou absoluta defensora da transferência de renda. A gente tem que fazer políticas de transferência de renda,
Mas isso não é suficiente, e a gente é capaz, para usar a ideia do Furtado, de se inventar culturalmente muito para além disso, né? E eu acho que a perspectiva territorial, nesse sentido, ela ajuda muito, né? Então, eu acho que eu vou, para colocar um ponto, poderíamos colocar vários, né? Eu acho que a Ana está correta, né, da questão da radicalização da democracia, né, do enfrentamento, assim como o seu Nelson falando do enfrentamento concreto da política. Eu acho que esse é um ponto de partida fundamental, mas eu vou falar do ponto de vista que eu acho que a gente tem que repensar a partir dos territórios, que é a questão da inserção produtiva da população. A gente precisa voltar a criar emprego. A gente precisa voltar a fortalecer o mercado interno, né? E isso a gente não vai fazer como, em certa medida, a gente fez anteriormente e de forma relativamente bem-sucedida, só pensando nos parâmetros da acumulação, nos resultados macroeconômicos positivos daquilo que eram as políticas setoriais, por exemplo, do governo Lula e Dilma, que foram que a gente tem no passado recente como das mais bem-sucedidas, né? A gente viu, a partir da perspectiva territorial, entendendo que todas essas transformações passam por conflitos muito concretos, por necessidades muito concretas, que se dão a partir da vida mais imediata, né, da população, que a gente precisa pensar alternativas nesse sentido, né? E aí eu acho que a questão, voltando, né, a questão territorial é fundamental, porque ela permite a gente não só olhar para um grande projeto, por exemplo, e a Clara tem toda a razão quando ela fala da centralidade, por exemplo, de uma reforma tributária, mas a gente tem que pensar, além disso, e é óbvio que a gente tem que partir um pouco disso, a gente tem que pensar como que as regiões podem solucionar, por exemplo, esses problemas de inserção produtiva de forma específica e original. Não adianta a gente só querer fomentar a construção civil achando que isso vai resolver o problema do emprego. A gente tem que olhar para as cadeias produtivas locais, para aquelas que têm mais consequências socioeconômicas e territoriais importantes. A gente precisa incluir de forma séria e severa a questão ambiental nessa nova forma de inserção produtiva da população. A gente tem que pensar em como fazer, tudo bem, uma política anticíclica para ativar os fundamentos do crescimento, sem periferizar as cidades, sem prejudicar o transporte público e incentivar o transporte individual. A gente tem uma gama de questões, né? A gente tem que pensar, e isso eu estou tomando um pouco da Tânia, também da Tânia Bacelar, a gente tem que pensar em ser certeiro no enfrentamento da desigualdade e ser criativo o suficiente para olhar para a nossa diversidade de vários matizes, mas que se sintetiza na diversidade territorial, como uma forma importante de atuação. Então, a política habitacional, para dizer uma coisa que foi citada aqui, de São Paulo, não pode ser a mesma de Belém do Pará, né? O fomento das cadeias produtivas mais tecnológicas, por exemplo, do complexo industrial da saúde, não pode acionar da mesma forma um Rio de Janeiro, que tem um Biomanguinhos, e, por exemplo, uma parte da Amazônia que está pensando em utilizar a floresta como insumo de pesquisas e desenvolvimento e inovação bioeconômica, que tem a ver com a indústria farmacêutica. Então, o que eu quero dizer aqui, o que eu acho relevante dizer, é que a gente precisa, sim, e eu acho que isso, e aí vai sentar o pau de novo, eu acho que essa nova fase está pecando um pouco de olhar para isso, até pela configuração dos nossos ministérios que estão colocados, né, em que pese essa reorganização, que é super importante, está pecando em olhar para essas potencialidades de forma muito articulada, né? Eu entendo que a gente continua na chave da política setorial, a gente continua na chave da política anticíclica, sem olhar com mais especificidade para essas consequências, né? Então, eu acho que isso é o que o planejamento territorial pode contribuir
e fazer, né? E aí, para... Quanto tempo eu tenho, Craco? 3 minutos. Então vai dar tempo. Eu separei uma citação da Conceição Tavares aqui para aquela mensagem final de esperança, assim, né? E eu acho que quem fez disciplina o quadrimestre passado vai lembrar dela, mas quem não fez, aí finge que não sabia, ou finge que esqueceu e fala, que legal, e quem ainda não conhece passa a conhecer, porque eu acho que é um pouco a síntese do que eu queria falar também. Que ela vai dizer, lamento, ela está falando do enfrentamento das questões do Brasil e ela está colocando isso em 2019, ou seja, ali no auge do governo Bolsonaro, porque a gente não podia falar o nome, né? Mas, enfim. Ela vai dizer, lamento, mas não me dobro, sofro, mas não me entrego, jamais fugi ao bom combate e não seria agora que iria fazê-lo. Há saídas para esse quadro de entropia nacional e estou convicta de que elas passam pelas novas gerações. Como diria Sartre, não podemos acabar com as ilusões da juventude. Pelo contrário, temos de estimulá-las e incuti-las. Por ilusão, em um sentido não literal, entenda-se a capacidade de mirar novos cenários, a profissão de fé de que é possível, sim, interferir no status quo vigente, e o forte desejo de mudança associado ao frescor, ao ímpeto e ao poder de mobilização necessário para que ela ocorra. Só consigo enxergar alguma possibilidade de cura desse estado de astenia e de reordenação das bases democráticas a partir de uma maciça convocação e ação dos jovens. A Conceição Tavares fez 90 anos agora, se eu não me engano. Então, é uma senhorinha de 90 anos conclamando a juventude para dizer, está aqui, tem que ser feito, tem que sair para a rua, tem que desobedecer o pai e a mãe, em alguma medida, né? Agora que eu sou mãe, eu já estou revendo essa perspectiva. Mas eu espero que meus filhos sejam também, em alguma medida, rebeldes nesse sentido. E aí eu termino assim, com 1 minuto aqui para você, Craco. Gente, antes de passar para o Nelson, só queria dizer que no final vai ter um sorteio de livro. Não sei qual livro, o pessoal ainda não me avisou, acho. Mas vai ter um sorteio de um livro, então fiquem até o final, tá? Então, passo a palavra para o Nelson. Obrigado, Bia. Ai, Luiz, só você mesmo. As duas meninas traz argumento aqui, gente, nessa segunda falas, que eu fico me perguntando a mim mesmo o que fazer para que a gente tenha no território lá na cidade de Tiradentes e não no centro como ela mora e eu também moro no centro, como que a gente faça um polo lá para abastecer os companheiros e companheiras que estão lá de serviço, para ele não vir para o centro. O que fazer? Com essa política neoliberal, a gente não vai conseguir, professora. Com essa política de cima para baixo, nós não vamos conseguir. As reflexões que deixa para nós, companheiros e companheiras, ela é árdua, é dura. Mas nós temos que ter coragem de encarar e enfrentar, porque não é pavão, não é um leão. Isso depende de coragem, de raça e de vontade também. Não adianta eu querer e não tenho vontade. É mesmo que você pega um prato de comida, põe aqui na mesa, eu estou com fome e fico com preguiça de pegar a comida e põe na boca. Tem que ter coragem de dizer que projeto nós queremos. Que projeto nós queremos? É esse projeto que as mulheres sofrendo, morrendo uma mulher. Nós estamos aqui, da hora que nós estamos aqui, quantas companheiras estão sofrendo violência por aí? É esse projeto? Esse projeto é nosso? É um projeto excludente. E aí, companheirada, quando a companheira
Bia, se fala em construção civil, eu fico me perguntando para quem que serve essa construção civil. Serve para quem? Para quem vai trabalhar ou para as latifundiárias que vão lucrar com isso? Porque construir moradia, você vai fomentar a construção civil. E hoje a construção civil, a gente não vê construindo casa para pobre. Aonde constrói casa para pobre? Em que território se constrói casa para pobre? É onde tem alagamento, tem enchente. A chuva em janeiro só basta apontar lá na minha Bahia, que é onde o pobre mora, já está alagado. Onde estão os melhores postos médicos? Onde estão os melhores hospitais? Na 9 de julho. Na Paulista. É nesses perímetros que estão as melhores redes públicas, mas que não é pública. Pública-privado. Porque só é atendido nesses bons hospitais é quem tem condições. Mas era para atender, era todo mundo. Segundo a lei do nosso país, rege dizendo que nós todos somos iguais. Aonde que somos iguais? Aonde? Eu gostaria, Ana, que eu fosse organizado como você, Ana, que você anota e você vai nos teus pontos. Mas eu sou ganancioso, eu já quero ver logo o negócio acontecer, e aí eu não tenho paciência de ficar lendo. Mas a participação, como foi falado aqui, olha, óbvio, tem que ter participação, conscientemente, e que essa participação tenha vez de voto e fala. Porque tem conselho que nós vamos, que nós não temos direito a voto. Só tem direito... E tem conselho que nem fala vocês têm, a não ser que seja conselheiro. O titular, porque o suplente não tem voz. Não, gente, é um conjunto de coisas que nós temos que consertar. Mas é como eu já disse na minha primeira fala, eu confio no potencial que vocês, jovens, têm de mudar esse quadro. Companheiros e companheira, Cadê o André? Está aqui ainda? Tá, André? Eu falo com o André, né? Quando eu me encontro com o André, eu digo assim, André, você tem que tirar os teus alunos lá de dentro daquelas 4 paredes e pôr no campo. Acho que a orelha dele já está pegando fogo dele ouvir isso de mim. Porque é no campo que vocês vão ver onde está a desigualdade e a necessidade da mão de luta de vocês. Gente, a companheira falou do centro, né? No centro está horrível. Está horrível o centro. Eu estou aqui, vocês estão vendo que eu estou de olho no celular aqui. É que está tendo uma votação, que já foi falado aqui, está tendo uma votação de uma revisão de um plano diretor lá da cidade de São Paulo. E os pessoal estão me dizendo aqui, olha, os vereadores, a maioria já votou, o que é que a gente vai fazer agora? Entra na justiça, hoje mesmo. Recorre à justiça. Então não vamos ficar perguntando o que vão fazer. O que vai fazer? Pega os advogados e entra na justiça, contesta isso na justiça. O centro não pode continuar do jeito que está, gente. Não pode. Eu não sei se aonde a companheira mora, ela tem que pedir licença para os companheiros e companheiras usuários de droga que estão lá deitados, fazendo e pintando na calçada dela. Onde eu moro, já é praxe isso. Então, companheiros e companheiras, eu digo assim, louvo as lutas sociais, toda iniciativa que vier para mudar esse quadro, para mim, é louvável. Eu abraço, me enganjo nela e vou ajudar a lutar. Agora, não dá para a gente ficar aceitando tudo que está aí, com o desmanche de todas as políticas sociais, né? Que agora estou vendo que tem gente que quer, né, alavancar e tal, buscando fazer conselhão, fazer isso, fazer aquilo, mas vamos... Bom, põe a máquina para funcionar.
eu falo nós assim porque eu sou da esquerda, né? Eu não sou da direita, eu sou da esquerda. E eu vejo a esquerda, certas das vezes, companheira, pecando com as suas políticas. Por que, Nelson, que você vê pecando? Porque eu vejo dando Bolsa Família, eu vejo dando dinheiro para filho ficar na escola, tal, mas não vejo fazer formação política e ideológica. Isso tem que acontecer. Tem que fazer. E isso não é só o papel da esquerda, que a direita tem a obrigação de fazer isso também. Porque se não fizer, companheiros e companheiras, nas próximas eleições de nível federal, a gente vai tomar uma chacolatada da direita virada a pet. E haja couro para sofrer, viu? Haja couro, porque o bicho vai pegar. Você pensa que não? Eles não estão na moita, escondidinho, eles não estão. As carinhas deles estão todas aí, parecendo um robozinho, ó, girando e correndo ao nosso redor. Então, companheiro, para me encerrar, antes que me dê mais um outro bis aqui, eu até parei de comer, porque se eu comer eu vou secar essa garrafa d'água aqui, que eu já adoro beber água quando eu como doce. Eu vou encerrar e vou dizer, companheiros e companheiras, temos que retomar os espaços de discussões. Temos que retomar. Mas não vá para ajudar a ninguém construir o que ele já traz construído. Vamos para a gente dizer, queremos que isso seja anotado aí no papel. E quero que saia do papel. Não quero só o que anote aí, porque teve um cidadão vereador lá na cidade que disse assim, nem tudo que promete se cumpre. Quer dizer, não adianta prometer e que não vai cumprir mesmo e pronto. Prometeu, mas não vai cumprir, então não adianta isso. Tá certo, gente? Então, eu acho que nós estamos no caminho, discutindo. O que não pode fazer é deixar de discutir que território queremos, que cidade nós queremos, que país nós queremos, porque esse projeto que nós vemos acontecer no nosso Brasil, ele é mundial, em estruturações é mundial isso, e nós temos que acabar com isso. Nós, no Brasil, dando o pontapé, companheiro da África, companheiro da Venezuela, companheiro de outro país vai dizer assim, olha, se em São Paulo deu certo, então aqui vai dar certo também. Então vai para a cabeça, mete marcha, que dá certo. Só é a gente fazer organizado. Não vamos sair daqui da faculdade desorganizado, feito doido aqui, querer fazer as coisas acontecer, não, que não vai acontecer. Mas vamos organizado, em blocos, cada um ciente do teu papel e da sua obrigação, e que vai dar certo sim. Porque nós devemos ter uma esperança dentro de nós, que as coisas ainda há de brilhar para todos e não para uma meia dúzia. Obrigado. Obrigado, Nelson. Passo a palavra para Clara. Vamos lá, gente. Eu vou falar como alguém que trabalha como políticas públicas, né? Eu penso que o ponto essencial é garantir a efetividade dessas políticas públicas que estou falando. Por quê? Porque nós não concretizamos a expansão de direitos para todos os cidadãos e cidadãs desse país. Quando uma mulher... como é a vida de uma mulher periférica? Ela tem uma inserção errática no mercado de trabalho, ela é responsável pelo cuidado da família. E aí, cuidado significa, muitas vezes, não só cuidar de crianças pequenas, mas cuidar de idosos. Então, é uma mulher que precisa de deslocamentos da cidade, precisa acessar a rede de saúde, precisa acessar a rede de assistência. Então, pensar como essa mulher tão vulnerável se desloca no território, como ela faz a sua vida acontecer, é um ponto fundamental para ir a gente preenchendo as lacunas, sabe? Por quê? Porque, às vezes, não tem creche naquele espaço. A creche não é universalizada. Quem faz a assistência à criança não é a rede pública. Ou é um OS, ou é uma igreja ampliando as suas atividades para acolher as pessoas que estão naquele espaço. Está errado a igreja agir? Não está. O que está errado é o Estado não chegar. Né?
Então, o Estado precisa chegar onde as vulnerabilidades estão, né? A fazer com que as políticas públicas aconteçam nos diferentes espaços. Não é? Eu aprendi com uma mulher que me ensina muito pela sua perspicácia, inteligência. Ela chama Lúcia Xavier, que ela é a dirigente da ONG Crioula, que é uma ONG de aproximadamente 30, 40 anos na cidade do Rio de Janeiro. Ela e a Vilma Reis, que é outra liderança negra baiana, me ensinaram que, bem, para a gente pensar as políticas públicas no Brasil, talvez para garantir a efetividade de direitos para todas as pessoas, a gente precisa colocar a mulher negra como centro de preocupação das políticas públicas. Por quê? É um contingente tão vulnerável que, se a gente fizer acontecer as políticas públicas para essa mulher, a gente está garantindo a qualidade dos serviços para todo mundo. Então, disputar a efetividade das políticas públicas com evidências, né, com legislação, para mim, é um caminho sem volta. E são instrumentos que eles podem ser apropriados por diferentes segmentos populacionais. Bem, isso é uma coisa. A outra coisa é dar voz e vez às lideranças que pautam a efetividade das políticas públicas pela defesa do Estado de Direito. Não é? Então, a gente beijou o abismo nas últimas eleições, não há nenhuma dúvida sobre isso. O abismo, exato. E, de fato, nós beijaremos o abismo novamente se não favorecermos as lideranças que dão suporte à defesa do funcionamento do Estado. Então, um dos pontos que vocês levantam aqui nas perguntas, né, sobre pontos essenciais, um ponto essencial é esse: pensar estou pensando no verbo em inglês, fix, como dar vazão, né, ao enfrentamento das vulnerabilidades. Isso é um aspecto. O desafio é favorecer o florescer dessas lideranças. E aí eu convoco vocês a pensarem como a gente tem tratado as pessoas que vocalizam essas vulnerabilidades no poder legislativo. A gente não pode... O assassinato de Marielle Franco, gente, é um aviso e um alerta para as mulheres negras, que são as que têm mais se organizado politicamente nos últimos anos, na vocalização das suas demandas pela efetividade de direitos no território. A gente não pode deixar de lembrar que Marielle Franco era uma mulher favelada que estava em defesa dos direitos da sua comunidade. Ela foi eleita para isso, para fazer a defesa desse tipo do alcance de direitos. E ela foi brutalmente assassinada, como a irmã dela, a ministra de Estado, diz, com 5 tiros na cara. Então, garantir o direito das pessoas no território é algo que provoca tensões políticas inimagináveis nesse país. E, não por acaso, a violência que contra ela foi verbalizada tem sido repetida com várias parlamentares nas câmaras municipais e nas assembleias legislativas estaduais e na Câmara Federal. Então, eu convoco vocês a pensar como a gente protege, como a gente faz florescer essas lideranças que estão em defesa, né, das pessoas mais vulneráveis nos seus territórios. Então, como a perspectiva territorial se associa a esses elementos, é um pouco do que falei. A gente precisa pensar nos equipamentos públicos, pensar nos serviços públicos, pensar em transporte, pensar como ocorre o funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social, pensar como funciona a creche, porque sem universalização da creche não tem inserção qualificada de mulher no mercado de trabalho. Não tem. Como é que a gente pensa o espaço de lazer? Porque transporte normalmente está associado ao trabalho, mas não está associado a lazer. Né? Como é que a gente pensa o serviço de saúde? Como é que o postinho marca as suas consultas? Então, uma vez que a gente pensa o funcionamento desses equipamentos articulado no espaço, acho que a gente consegue, né, chegar a muitas respostas sobre como o território pode ser modificado, como as coisas podem se transformar. Eu encerro por aqui minha fala e, mais uma vez, muito obrigada.
Obrigado a todo mundo pelas contribuições. Agora eu queria abrir para as perguntas da plateia. Quem tiver pergunta, levanta a mão. Quem mais? Vamos fazer uma rodada com umas 3 perguntas primeiro? E... 3 melhor, né? E aí depois, se tiver mais tempo, a gente tem aqui ainda uns 23 minutos, né? Então acho que dá tempo de fazer umas 2 rodadas, né? Então, enfim, será que eu levo o microfone lá em cima? Quer levar lá? Quem levantou a mão? Desculpa. Levantou primeiro ali? Acho que foi, né? Dá pra ouvir? Dá pra ouvir? Não dá pra ouvir. Dá pra ouvir? Esse é só pra gravar a voz. O quê? É pra captar na câmera. Ah, tá, entendi. Tá. Então, a pergunta que eu faço é pra Ana Mielke, porque, assim, você falou de democracia direta, né? E, assim, o PSOL, ele é um partido que tem os núcleos de base, né? Pra, justamente com essa ideia mesmo, de fazer políticas públicas voltadas para os territórios. Só que o que acontece é que, já que o partido meio que foi criado por várias tendências, né, ele é um partido de tendências. E ele tem muita dificuldade de articular os núcleos de base, entendeu? Então, a pergunta é, como articular esses núcleos de base para eles funcionarem de maneira efetiva? Porque, eu sou do núcleo de base do Capão Redondo e a maioria dos vereadores que a gente chama para ir lá não vão, entendeu? E tá tempos lá que a gente chama alguém para ir e não vai. Então é essa pergunta que eu queria fazer. Roger. Boa noite, eu sou o Lucas. Queria fazer uma pergunta para Ana também, aproveitando o gancho. Isso, Lucas. Primeiro, parabenizar a todos. Acho que a gente teve falas sensacionais, incríveis. Acho que a gente teve uma discussão de escala legal. A gente está tanto pensando como pensar um projeto de nação, até qual é o nosso papel enquanto estudante, enquanto planejador territorial, enquanto militante. E eu queria perguntar para você, Ana, pensando nessa questão da comunicação, como você analisa assim, essa dificuldade da esquerda de debater isso de forma mais séria, no sentido assim, né? A gente viu nessas últimas eleições que a comunicação foi um ponto central, assim, então quem vencesse nas redes iria ganhar as eleições, ou era super importante. E aí a gente consegue ganhar essa eleição agora, muito difícil, mas conseguimos. E aí, assim, para além da esquerda pensando rede social, Twitter, né, enfrentar as fake news, mas assim, a gente ganha as eleições e aí o Ministério das Comunicações vai para um cara que não um cara assim, anti tudo que a gente está pensando, tudo que foi votado, né, se a gente pensa que a economia é um setor estratégico que coloca alguém do governo dentro do ministério, aí vai para o Comissário da Comunicação, que a gente falou tanto que era importante, vai para um cara do centrão, mas assim, centrão, direita, um cara que já tem um histórico, enfim, super questionável. O que falta? E pensando você que está lá junto com os partidos políticos, junto do pessoal, por que não entende a comunicação, para além da questão de disputar fake news, assim, não é só também ficar estourando notícia, tentando consertar a fake news que foi divulgada, mas assim, discutindo como, né, judicializar as redes sociais. Eu vi a fala do Flávio Dino, foi incrível, assim, sobre isso com o Twitter, mas a gente, Ministério das Comunicações, vai para um cara assim, né? Então eu queria que você pudesse comentar um pouco nesse sentido. Quem é o próximo? Eu queria fazer uma pergunta para o Nelson. Primeiro, boa noite a todos. Eu queria saber quanto tempo que o senhor vive em São Paulo e se o senhor enxerga alguma diferença do período quando o senhor veio para São Paulo dentro dessa desigualdade. Até um comentário que minha avó, que também veio da Bahia, ela dizia que nesse território ela prefere o sertão dela, nesse território de miséria que era São Paulo na década de 80, 90, e ela acabou voltando mesmo, sozinha, inclusive. Como que para o senhor foi essa mudança e se o senhor enxerga alguma diferença dentro dessa dinâmica de desigualdade no território na década de 80 e hoje em dia? Acho que volta para cá. Acho que não.
Você vai perguntar. A minha pergunta, ela pega eu vou tentar um pouco um âmbito mais nacional, né? Porque pelo menos eu penso, né, na desarticulação no Brasil e das coisas que a gente vem vendo, é um processo longo, é um processo demorado e que ele já vem desde antes da ditadura, que foi levado com a ditadura e tudo mais. Mas uma pergunta é assim, quando a gente tem a desarticulação dos territórios, acho que para todo mundo essa pergunta, a gente tem uma desarticulação muito grande dos territórios, dentro da cidade, fora da cidade, nas zonas também rurais e ambientais e tudo mais. Como que seria possível não só articular uma luta para a gente conseguir reconstruir os territórios da cidade, do urbano, mas também dos territórios, por exemplo, mais rurais, onde a gente pode ver que existe uma participação popular muito menor, até por questão da densidade que não é tão grande quanto cidades, ou até na questão ambiental, em que quando a gente vê a população, são muito mais povos originários, os povos quilombolas, os povos ribeirinhos, por aí vai. Se existe uma forma de não só fazer um movimento e uma luta para a reconstrução e para a rearticulação do que a gente viu que foi causado nesse último governo, não só tanto em âmbito urbano, como a gente vê em São Paulo, mas também no âmbito regional, como a gente viu o descaso gigantesco que aconteceu com a Amazônia, mas também em outras situações um pouco mais menores, um pouco mais fechadas em outras áreas do planejamento. Não. Não, já faz. Não? Já faz. Faz. É que o André falou. Eu nem ia perguntar, mas a Mariana estava me provocando aqui do lado. E daí eu vou aproveitar a desculpa dela. Primeiro, eu só queria dizer que muito bom ouvir todos falando. A gente tem alguma familiaridade com algumas pessoas, mas é sempre legal conhecer os novos. A minha pergunta, na verdade, é um pouco mais chatinha e mais planejamento, mas é uma questão que estava me incomodando. Foi engraçado que o que eu queria perguntar, tanto a Ana quanto a Bia responderam, porque eu ia perguntar da política urbana e ia perguntar da política regional. Vocês acabaram passando por esses pontos. Mas o que eu ia, na verdade, é mais uma provocação do que uma pergunta, até por isso que eu ia passar, mas para aproveitando aqui já, era a minha ideia tentar pensar um pouco também esses espaço planejamento, porque o que me incomoda quando a gente fala de planejamento territorial, a gente falou muito sobre conjuntura, a gente falou do orçamento, a gente falou dos movimentos, mas sempre me incomoda a falta de discutir instrumentos de planejamento. Então eu estava pensando nessa discussão, qual instrumento que está desarticulado, o que está acontecendo, o que a gente está olhando para isso. Assim, eu estava sentado aqui agora e a Roberta acabou de mostrar que o plano de diretor acabou de ser aprovado, a revisão, passou na Câmara, enquanto a gente estava aqui. Então, vem aí mais um ataque a tudo que a gente construiu nos últimos anos. Então, que instrumentos a gente está pensando em planejamento territorial? Então, esses planos estão levando a que lugares? Esses instrumentos, então, por exemplo, a Autódromo Norosa em São Paulo acabou de ser desmontada pelo plano diretor também, o zoneamento onde está. Mas o que eu, na verdade, queria chegar ao ponto é que eu tinha esquecido nessa reflexão do conselho. Eu gostei do que a Ana trouxe essa discussão, e o Nelson falou bastante também da experiência dele enquanto conselheiro de habitação. Eu fui estagiário agora nos conselhos de política urbana de São Paulo, então eu vivi todo dia essa dinâmica dos conselhos, então o que estava acontecendo, e pensar um pouco essa articulação, pensando agora esses instrumentos e o conselho enquanto espaço de participação social, essa articulação do que planejamento a gente está falando. Então, o espaço participativo ainda funciona? A gente pode falar já em planejamento insurgente? Que democracia é essa? Então, acho que é pensar um pouco como os instrumentos relacionados com espaços participativos, porque é isso, o Estado desmontou os instrumentos que a gente tinha. Então, o conselho ainda é suficiente? Essa é a minha dúvida, assim, eu acho. Qual instrumento que a gente pode começar a pensar agora? A gente vai inovar por onde, assim? Mas era mais uma provocação do que uma dúvida objetiva. Mas é isso. Então, obrigado pelas perguntas, pessoal. Eu vou estipular um tempo de 3 minutos, porque está acabando e o pessoal vai ter que ir para a aula. Então, peço desculpa. E isso, a gente também, no final, a gente ainda vai sortear o livro. Então, vão ser 6 livros, aliás, tá? 6 sorteios. Então, vou passar aqui para a Ana, tá? E o esquema do biscoito. Nossa, eu já sei. O nome dele? Gustavo.
Então, Gustavo, na verdade, né, é uma provocação também que eu tenho feito em relação a esses instrumentos serem ou não suficientes. Eu acho que eles não são, mas eu também acho que a gente não pode prescindir de atuar dentro deles, porque, como eu falei, já existe todo um movimento de ocupação, principalmente desses ligados aos direitos sociais, como saúde, educação, direitos humanos, um ambiente, enfim, representantes ali ligados aos setores mais conservadores das religiões. E aí, quando eu falo religiões, desde a protestante até a católica, porque a católica também tem suas startups e as suas OSCs para fazer intervenção nos conselhos. Então, acho que a gente precisa pensar esse novo instrumento. Por isso que eu falei, né, consolidar os instrumentos de participação e controle social deste momento em que a gente está, mas a gente precisa pensar em novas formas de participação um pouco mais direta, né? Porque esses conselhos, de fato, não são suficientes. O Nelson estava falando, eu estive recentemente no encontro em que uma conselheira falou que ela não conseguia receber sequer passagem de ônibus para ela ir à reunião do conselho. Ela era conselheira. Então, quer dizer, o Estado ainda por cima, né, joga na mão do cidadão, né, a responsabilidade de, né, pagar o transporte, ficar o dia inteiro fora de casa, pagar a alimentação. E a gente está falando de comunidades, de pessoas representantes de comunidades vulnerabilizadas. Então, eu também não sei te responder, mas eu gostaria de estar junto desse processo que vai pensar essas novas formas de participação. Sobre o PSOL, é difícil falar porque você já detectou uma questão, né? O PSOL é um partido de correntes. Correntes que não necessariamente têm a mesma visão programática. Eu te dou um minuto, pode. Correntes que não necessariamente têm a mesma visão programática sobre como se fazer a transformação social, né, de um modo geral. Então, na medida em que você é um partido de correntes, as articulações em torno dos temas, elas são diferentes para determinada corrente. Então, vai ter corrente que vai achar, por exemplo, que não é interessante o arcabouço fiscal, né? Outra corrente vai achar que tudo bem, né, a gente ser a favor de votar do projeto do arcabouço fiscal nesse momento. E isso vai para o embate. Então, isso reverbera nos núcleos, né, porque os núcleos acabam sendo ligados também a essas correntes. E aí dificulta essa articulação entre os núcleos, porque cada um fica ligado à corrente interna. E, para terminar rapidamente, o Lucas falou da dificuldade da comunicação. Esse debate é essencial, a gente tem feito ele, não eu, porque eu sou jovem, mas a gente tem feito ele há pelo menos 40 anos no Brasil. Como que a gente faz para debater comunicação para além do marco instrumental de se fazer comunicação? Toda vez que eu chego num ambiente de esquerda e falo que eu discuto comunicação, a pessoa fala, então vem aqui fazer meu blog, eu falo, não é sobre isso. A gente quer regular a comunicação no Brasil para garantir maior diversidade e pluralidade nos meios de comunicação. Isso vale desde a comunicação tradicional até o embate que a gente está tendo hoje com as plataformas e com a reprodução da desinformação e das fake news. Então, a gente precisa... É um debate incipiente ainda. A gente precisa fortalecer cada vez mais a ideia de comunicação. Não é só fazer a comunicação, é também discutir ela enquanto setor econômico. Um setor que, inclusive, tem interesse público, porque oferta um serviço de caráter público para a sociedade. Então, esse é o debate que a gente tenta fazer, mas que é difícil. Gente, eu vou agradecer, já passei muito do tempo. Obrigada pelo convite e fico à disposição de vocês para outros debates. Eu vou falar, acho que duas coisas que têm a ver muito rapidamente. A questão dos instrumentos, eu acho que ela é bastante complexa, Gustavo, e ela depende da escala que a gente está conversando, né? Mas o que eu acho é que, sim, o Estado, na minha visão, continua sendo o fator central para pensar esses instrumentos, né? Eu entendo que, sim, a insurgência é algo relevante, pensar o planejamento a partir da insurgência é algo relevante, mas, para mim, a centralidade ainda é do Estado. E sobre a questão da
da desarticulação dos territórios, eu acho, só vou jogar uma questão, eu nem vou responder, vou responder com uma outra questão, que é, ao mesmo tempo que esse período foi dessa desarticulação, também, pela imposição da realidade, várias lutas vão se articulando para fazer frente a esse momento. E a gente tem isso, e eu acho que as últimas décadas foram profícuas nesse sentido, né, de conseguir articular e vocalizar também essas novas articulações. Então, eu acho que nem tudo, esse beijo da morte do penhasco e etc., né, ele traz também um senso de urgência dessa organização que tem dado alguns frutos, na minha opinião. E a gente pode pensar no plano institucional ou não, né? Para citar uma coisa do plano mais institucional, eu penso no consórcio do Nordeste, ou da articulação dos povos indígenas. São coisas que eu acho que o período, que a dureza dos tempos que a gente viveu e ainda está vivendo, trazem como perspectiva. É isso. Obrigada, gente. Amei. Nelson. Eu quero agradecer a cada uma, né, que se dedicaram a vir aqui, nos ouvir, né? Alguns já estão indo embora porque tem aula, mas a companheirinha me falou da Bahia, né, companheiro? Oh, meu Deus do céu, que saudade me deu da minha Bahia. Principalmente agora, filha, no São João. Já pensou? Não, você já imaginou? Eu, baiano, passando um aperreio desgramado aqui e o meu povo lá se divertindo no forró. Olha, filha, essa saudade está dentro de mim e não vai sair tão cedo. E eu vou me embora, viu, filha? Eu vim para cá em 90, fui morar na Perdiz, porque foi na casa dos outros que eu fui morar. Não foi porque eu sou bonitinho e tinha dinheiro, não. Fui morar lá de favor, depois eu fui morar em São Miguel, mas eu trabalhava na Perdiz. Né? Trabalhava lá na Baixada, lá na Sumaré. E eu sabia o que era eu sair de São Miguel para ir atravessar a cidade para ir trabalhar ali. Eu sei o que eu passei. Eu sei, filha. E essa desigualdade tremenda, filha, é horrível, porque isso está em tudo quanto é território. Mas viver melhor, eu viveria e vou viver na minha Bahia, tá bom, filha? Com menos sofrimento que eu tenho aqui. O companheiro, ele fala, né, dos conselhos. Isso é difícil, cara. É difícil. Eu tenho um ditado que se diz assim: se conselho fosse bom, não se dava, vendia. O companheiro falou do PSOL. Eu era para estar no PSOL hoje, porque, como bem você falou, as dissidências que estão dentro do PSOL, foi muitos companheiros que saíram da casa que eu ainda estou, né, e formaram o PSOL. Era para eu estar lá. Mas não é dentro do PSOL só isso. Essa ramificação e esse grudamento com poder, porque tem gente que está... Olha agora. Os pessoal está aqui conversando comigo, o companheiro falou ali. Acabou de votar o conselho, a revisão do plano diretor da cidade de São Paulo, com cada desmazela que não dá para eu falar aqui agora, porque o tempo é curto. Mas é uma desmazela que vai acabar tirando o povo pobre que está no centro e para jogar lá de junto da represa para ficar com fama que está poluindo as águas da nossa represa. Tá certo, companheiro? E a companheira falou sobre essa organização no local. Eu vou sair daqui dopado de tanto bis. Grupo de base local, filha. Fazer grupos de base. Você pode fazer na sua sala da sua casa. Reúna 5 pessoas. Discuta a problemática do seu bairro. A primeira você vai fazer com 5. Na segunda, a fama vai correr, vai ter 10. E quando você que não, você está com um bloco aí, você põe o carnaval na rua. Tá bom, filha? Eu fico por aqui. E agradecer aqui as companheiras da mesa, o companheiro Luiz, e dizer assim que foi uma satisfação imensa voltar aqui de novo, que eu acho que eu já falei aqui nesse espaço. E eu fico à disposição de, quando a faculdade querer mesmo, de verdade, fazer discussão, não começar a discussão de noite, começar de manhã e terminar à noite, tá bom? Eu fico com isso e deixo essa reivindicação aqui, viu, André? Começar de manhã, porque aí vamos ter tempo para bater em quem merecer.
Em quem merecer, vai apanhar. Tá bom, Luiz? Obrigado, desculpa aí, que senão você vai me dar outra coisa. Tava falando de bater e depois lembrou de mim. Ai, meu Deus. Bem, eu vou reagir a duas colocações, a sua sobre os instrumentos e a sua sobre territórios. A primeira é que eu penso que os instrumentos eles estão datados, eles olham muito para o século XX, estão olhando para as formas institucionais que são absorvidas pelos instrumentos de planejamento, são formas que estão mais vinculadas à representação formal de trabalhadores. Então, eu penso que há uma dificuldade de absorver novas formas de organização da sociedade civil nesses espaços, o que aumenta a desconexão dos instrumentos de planejamento da sua materialidade. O orçamento, por exemplo. Sobre os territórios, eu diria que há muita dificuldade de absorção institucional das experiências, né? Uma espécie de validação para que elas possam florescer ainda mais. Então, retomando um pouco da pista que Bia trouxe, há muitas experiências feitas por favelas e periferias na Covid-19 que ainda não foram absorvidas como forma de cuidado do território nas políticas públicas, né? E eu diria mais, assim, há uma dificuldade muito grande em estabelecer um diálogo respeitoso com organizações que, ainda com as igrejas neopentecostais e com organizações de favela que não são do campo da esquerda, mas que são muito grandes e realizam trabalhos importantes, como a Central Única de Favelas. Eu entendo as diferenças, entendo-as de perspectiva, mas, novamente, elas estão no campo do Estado de Direito e estão aí para a gente conversar. Eu acho que ainda há muita dificuldade de fazer um diálogo respeitoso com essas organizações e traçar a possibilidade de um futuro comum. Porque futuro comum é isso, depende da manutenção desse Estado democrático de direito. Com isso, eu encerro minha fala. Muito obrigada. E aí, espero que até o próximo.